Os contratos dos jogadores da NBA são gigantes, e na última temporada, vimos as estrelas da liga como Stephen Curry e James Harden assinarem alguns dos maiores de toda a história, mas com certeza o seu jogo justifica. Porém, existem alguns jogadores que estão ganhando uma quantidade absurda de dinheiro sem produzir quase nada para o seu time, podendo prejudicar ele seriamente no futuro. Então, nesse vídeo, veremos 5 dos piores contratos da atual temporada. Número 5. Bismack Biyombo. O jogo de Biyombo é basicamente resumido em um jogador que está no garrafão para proteger o aro e pegar rebotes. Foi assim em seus anos em Charlotte, onde ele jogou bem pouco, perdendo bastante espaço na equipe, já que ofensivamente ele é bem limitado. Porém, no Toronto Raptors, ele conseguiu boas atuações, inclusive nos playoffs, a maioria delas na parte defensiva. O Orlando Magic decidiu trazê-lo para servir de reserva, mas pagou muito caro para isso. O jogador vai receber nessa temporada e na próxima 17 milhões de dólares, e se o jogador quiser, ele tem a opção de garantir mais 17 milhões em seu terceiro ano, então o time do Magic pode ficar comprometido ao jogador pelos próximos 3 anos, e olhando a atual situação da equipe, isso pode não ser o mais ideal. O pior é que eles sabiam exatamente o que eles estavam assinando quando contrataram ele, e estão pagando 17 milhões para um jogador que, em maioria das vezes, entra só para que o titular possa descansar. Número 4. Timofey Mozgov. Esse é um exemplo da péssima antiga administração do Lakers que ainda irá aparecer nessa lista. Mozgov teve uma carreira no Denver Nuggets, onde no máximo ele foi um jogador de apoio. Quando ele chegou no Cleveland Cavaliers, teve números melhores, sendo titular da equipe em seu primeiro ano nela. Porém, no segundo ano, ele começou a perder espaço no time, e nos playoffs quase nem jogou, incluindo nas finais, onde o máximo de tempo que ele jogou foi 12 minutos, no segundo jogo da série contra o Golden State Warriors. Mas o técnico percebeu que era melhor deixá-lo no banco, e ele basicamente não foi usado. Era bem óbvio que ele não teria espaço no time na próxima temporada, e o Cavaliers iria deixá-lo ir. Então o Lakers decidiu que a melhor coisa a se fazer era dar um contrato de 64 milhões de dólares por 4 anos para um jogador que quase nem jogou na final da última temporada. Pior ainda, se considerarmos que o Lakers estava em processo de reconstrução e decidiu pagar tudo isso para um atleta de 30 anos. O resultado foi que, para eles conseguirem se livrar desse contrato horrível, eles perderam D'Angelo Russell de graça, já que ele acabou sendo envolvido na troca, enquanto o Nets, que também terá que se reconstruir, conseguiu um atleta com potencial para o futuro. Número 3. Joakim Noah. O tempo de Phil Jackson no comando do New York Knicks não foi muito agradável para os torcedores, e por mais que ele já tenha saído, o time ainda sente os problemas de sua administração. Embora ele tenha acertado em cheio ao trazer Porzingis para o time, ele errou feio ao assinar um contrato gigante com Joakim Noah. Sim, Noah foi um sólido defensor no time do Chicago Bulls, levando inclusive o prêmio de defensor da temporada e sendo 2 vezes All-Star, mas como eu disse, ele foi. Em uma troca do Bulls com o Knicks, vários jogadores trocaram de time, incluindo Derrick Rose, mas para trazer Noah, o time do Knicks assinou um contrato de 72 milhões por 4 temporadas. A sua carreira em Nova York pode ser resumida em alguns dos piores arremessos que você irá ver na sua vida. Ele mal conseguiu jogar em sua estadia no Knicks, e ao ver como ele jogou, os torcedores até preferem que ele continue no banco, e provavelmente não verá mais muito tempo de jogo, ao mesmo tempo que ele ainda tem mais 55 milhões de dólares garantidos do time. Se o Knicks quiser se livrar de seu contrato, eles provavelmente terão que mandar algum outro jogador junto, porque dificilmente qualquer time que tenha uma administração no mínimo decente ficará longe de Noah e esse contrato. Enquanto o atleta continuar na equipe, os efeitos dos anos de Phil Jackson no comando ainda serão lembrados. Número 2. Luol Deng. Se lembra que eu disse que o Lakers iria aparecer mais uma vez nessa lista? Então aí está. O pior de tudo é que os 2 contratos horríveis foram assinados basicamente no mesmo tempo. Não bastou só o time trazer Mozgov para dificultar o processo de reconstrução, eles também decidiram trazer Luol Deng, que já tinha 31 anos, e assinaram um contrato no valor de 72 milhões de dólares por 4 anos. Talvez eles acharam que Deng seria um bom mentor para os jovens, e talvez isso até seja verdade,
mas acho que existem vários outros veteranos que poderiam servir como mentores que iriam custar menos de 17 milhões de dólares por temporada. O problema desse contrato nem é tanto o valor dele, mas sim o tempo. A torcida do Lakers quer ver seu time ganhar, ou pelo menos ser competitivo, e eles não querem esperar muito por isso, mas eles estão presos a esse contrato por mais 3 temporadas, garantindo 54 milhões para o atleta. E o pior de tudo é que ele atuou por apenas um jogo nessa temporada até o momento, jogando por 13 minutos, o que significa que até agora o Lakers está pagando aproximadamente 1,3 milhões de dólares por cada minuto do atleta. E o pior é que se eles tentarem trocá-lo, terão que fazer a mesma coisa que foi feita com D'Angelo e perder um jogador potencial para tentar arrumar as burrices de uma péssima administração. Número 1. Chandler Parsons. Se tem um jogador que ganhou na loteria, esse alguém é Parsons. É verdade que o time do Memphis Grizzlies, por ser um mercado menor, tem dificuldades em atrair jogadores na agência livre, mas mesmo assim, não precisavam pagar o que pagaram para Chandler. Ele teve boas temporadas em Dallas e Houston, porém ele tinha conseguido apenas 13 pontos em sua última, mas o time do Grizzlies achou que ele seria a solução para a equipe e ofereceram um contrato de 94 milhões de dólares por 4 anos. O problema é que o atleta, que ainda poderia se desenvolver mais e ter uma temporada que finalmente colocaria como uma estrela, mal atuou pelo time. Na temporada passada foram apenas 34 jogos, mas nos jogos em que ele atuou, teve algumas das piores médias de sua carreira, com apenas 6 pontos e arremessando para 39% apenas. Nessa temporada, ele conseguiu elevar seus números vindo do banco, porém esse é o problema. O time do Grizzlies ofereceu um contrato de franchise player para um reserva. Para se ter uma melhor ideia, Parsons está ganhando mais dinheiro que Kawhi Leonard, que até a temporada passada tinha o seu nome mencionado entre os competidores do prêmio de MVP. No momento, é difícil saber o que acontecerá com Chandler, mas provavelmente ele não irá se tornar a estrela que o Memphis espera, e a única coisa que é garantida até agora é que ele tem mais 72 milhões de dólares para receber da equipe. Os jogadores dessa lista mostram uma coisa que muitos não percebem, mas a má administração de um time da NBA normalmente resulta em resultados ruins ao longo prazo, e vendo esses contratos, os times provavelmente irão sofrer muito ainda com a decisão de assinar com esses atletas. Obrigado e até a próxima.